Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro 2º, capítulo 4, Pluralidade de Existências. O item que nós estamos estudando é Semelhanças Físicas e Morais e hoje a questão é de número 215, certo? Se você puder compartilhar esse vídeo, você estará ajudando a doutrina espírita, não tem fins lucrativos, tá bom? Aqui, ó, é da editora M a tradução que nós utilizamos para esse estudo. Vamos lá? Questão número 215. De onde vem o caráter distinto que se observa em cada povo? Isso é importante para a gente fazer uma analogia de simpatias e de similitudes ou de semelhanças, tá? De onde vem o caráter distinto que se observa em cada povo? Resposta. Os espíritos também possuem famílias formadas pela semelhança de suas inclinações mais depuradas ou menos depuradas, conforme sua elevação. Pois bem, um povo é uma grande família onde se reúnem espíritos simpáticos. A tendência que os membros dessas famílias têm para se unir é a fonte da semelhança no caráter distinto de cada povo. Acreditas que espíritos bons e humanitários buscarão reencarnar num povo bruto e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as massas, assim como simpatizam com os indivíduos. Entre estes, sentem-se no meio que lhes é próprio. Tá, vamos lá. Hoje, com o caráter global das comunicações, principalmente, nós conseguimos ver e entender um pouco mais alguns povos. Na época de Kardec, no século XIX, o que acontecia? Ele estava na França. Né? O que acontecia na Rússia, na época da União Soviética, o que acontecia por lá demorava muito tempo para chegar na França ou nem chegava. O que acontecia aqui no Brasil, até chegar lá na Europa, podia chegar distorcido ou nem chegar, não se fazia ideia do que estava acontecendo. Não se fazia ideia do que estava acontecendo. Então, cada região tinha os seus. Viajava-se, poucas pessoas viajavam e mudavam de país, por exemplo. De cidade também não era difícil acontecer. Acontecia de repente uma grande migração de um grupo para outro lado, mas nada assim que mudasse muito. E como era um grupo que saía de um lugar e ia para o outro, eram os espíritos que eram afins entre eles que saíam, como por exemplo os italianos que saíram lá da Europa e vieram para o Brasil pós-escravidão, né? Vieram aquelas pessoas que tinham inclusive afinidade entre eles, né? Que tinham o mesmo objetivo, cujos planejamentos encarnatórios eram semelhantes e tudo mais. Tudo passa pelo planejamento encarnatório. Então, por que é hoje, já com as viagens fáceis, com a possibilidade de imigração mais simples, é outra conversa. Mas mesmo assim, dá para ver aquelas características de povo. Então temos que falar das características raízes de cada povo. Isso acho que é um pouco mais fácil de ver, por exemplo, na Europa. Né? Na Europa você vai ver a França, a Itália, a Alemanha, a Inglaterra, né? A própria Espanha, tem as suas características físicas, que dá para perceber claramente o que é um, o que é outro. Estou falando basicamente, não estou falando todo absolutismo é burro. Estou falando basicamente, né, no geral. Dá para saber como que é o italiano, como que é o francês, como que é o espanhol, como que é o inglês, como que é o alemão, como que é o russo, né? Dá para saber até nas características físicas e no jeitão de cada um, que são as características morais. No jeitão de cada um dá para saber. Os japoneses, né? Dá para saber o jeitão que tem eles. Ah, todo japonês é daquele jeito? Ordeiro, vai no estádio, limpa o estádio, cuida do país, cuida das tradições. Não são todos assim, claro. Mas o grupo geral é assim. Então dá para saber a característica de cada um. E no plano espiritual não é diferente. Nos livros do seu Caibar Schutel, principalmente no livro Guerra no Além, que é um livro extraordinário que narra como que se prepararam no
no plano espiritual os espíritos para a Primeira e Segunda Guerra Mundial, e também como se prepararam com o posto de resgate número 105 e número 106 de Alvorada Nova para receber esses espíritos desencarnados por ocasião das guerras. Em um deles, inclusive, em um dos postos de Alvorada Nova, tem regiões características da Alemanha, características da Itália, características da Espanha, características do Brasil, características da França, características dos Estados Unidos, para que o sujeito, ao desencarnar, encontre o ambiente que ele conhecia enquanto estava aqui na Terra, para não ter um choque imediato, porque a natureza não dá saltos, né? Então, essas características nos são próprias porque nós temos mais afinidade com esse ou com aquele tipo de povo. Com a quantidade de encarnações que nós temos, é evidente que nós já passamos por vários países, nós já passamos por... aqui no Brasil, por exemplo, nós temos uma grande miscigenação de culturas, de raças e tudo mais, então já nem tem uma característica física básica do brasileiro, mas tem o jeitão do brasileiro. Nós temos um jeitão, né, mais cortês, mais educado, por incrível que pareça, muito mais educado, muito mais cortês, né, com maior predisposição a ajudar o outro, a ser gentil com o outro. Isso é uma característica nossa, característica moral. Mas eu estou falando basicamente de um povo, o caráter distinto de um povo. Nós temos, no livro 15 Séculos de uma Trajetória, também do seu Kaivar Schutel, pelo seu Abel Glaser, seu Kaivar Schutel, o espírito, Abel Glaser, no médium, nós vamos encontrar 17 encarnações do Eustáquio, de 495 a 1945, 15 séculos, 1500 anos, 17 encarnações. Nós vamos ver que ele tinha sérios problemas na Itália. Na Itália. Então, às vezes, ele encarnou no Brasil, ele encarnou como Tatuipiaba, né, que era o pajé da tribo, ele encarnou em várias partes do mundo. Mas a Itália era um problema que ele tinha que voltar sempre para lá, para resgatar alguma coisa, para ajeitar alguma coisa que ficou para trás, etc, etc. Certo? Então, a característica dele era de lá. Mesmo que ele estivesse em outras partes do mundo. Claro que, como desde criança em outras partes do mundo, então adquiria os valores, os conceitos, os dogmas, as crenças daquele local. E nem dá para perceber claramente que é de outro lugar. Mas mantém algumas características, né? Mantém algumas características. No Brasil, por exemplo, muitos de nós somos apaixonados por comida italiana. Já não gostamos de comida japonesa. Muitos de nós adoramos a culinária japonesa e não somos muito fãs de massa. Então, né, que tem essa diferençazinha. Ah, não, porque eu tenho descendência, isso aí não muda nada. Isso aí não tem nada a ver. Mas tem as características de povo. Nós temos um povo, basicamente, ou a grosso modo, tem mais ou menos ali a mesma evolução e as mesmas características. É isso. E procuram se juntar, procuram se unir, porque eu sempre vou querer encarnar perto daquele que eu gosto mais do que daquele que eu não gosto. Simples assim. E como existe um planejamento encarnatório, tudo se encadeia certinho para a minha evolução. Sempre, lembra disso. Planejamento encarnatório. Que aí fica mais simples a gente entender. É isso, eu sou Fábio Pereira. Amanhã nós vamos finalizar não esgotar, porque não tenho essa capacidade, mas vamos finalizar semelhanças físicas e morais, e vai ser bacana a gente fazer um arremate com uma explicação extraordinária de Allan Kardec, como sempre. Beijo para você que fica, até amanhã, tchau.